chegaremos à outra margem, não importa o que você vai enfrentar, a luta, a tempestade que vai vir contra a sua vida, o seu destino não é o fundo do lago, o seu destino é a outra. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos e irmãs, presta atenção nesta palavra nessa noite. O texto que nós lemos nos diz que, tendo Jesus orado, o céu se abriu. E céus abertos, irmãos e irmãs, é sinal de plena comunhão com Deus. Céus abertos é sinal de intimidade com Deus. Céus abertos é sinal de resposta nas nossas orações. Céus abertos é sinal de milagres e maravilhas sobre as nossas vidas. Quantos aqui desejam os céus abertos sobre a sua cabeça? Amados irmãos e irmãs, se tem algo maravilhoso, é quando nós oramos e sentimos que os céus estão abertos acima da nossa cabeça. Sentimos que Deus, de certa forma, Ele está recebendo a nossa adoração. Sentimos que Deus está fluindo em nós e através de nós. Sentimos que a nossa adoração, de certa forma, está sendo aceita pelo Senhor. As coisas fluem, as coisas começam a dar certo nas nossas vidas. Mas, irmãos, horrenda coisa é também termos a sensação que os céus estão cerrados sobre a nossa cabeça. Talvez alguém aqui entre nós que simplesmente está vivendo esta experiência, esse sentimento, em que parece que ora, que adora, e a sensação é que o céu se encontra fechados, cerrados. Não se obtém da parte de Deus uma resposta. Os céus estão em silêncio, os céus estão encerrados. É aquele momento que nós plantamos e nós não colhemos. É aquele momento em que parece que tudo está dando errado nas nossas vidas, meus irmãos e irmãs. E a pergunta inevitável que se faz diante de uma situação semelhante a esta é: por que, meu Deus? Por que que eu oro e eu obtenho silêncio? Por que que há uma adoração da minha parte, mas não há, de certa forma, a recepção dessa adoração? Por que que as coisas não estão fluindo? Porque tudo está dando errado. Eu quero falar nesta noite, irmãos, sucintamente, sobre 7 obstáculos que faz com que os céus permaneçam cerrados sobre a nossa cabeça. Talvez você está aqui nesta noite e tem vivido essa experiência, essa sensação, em que os céus, como diz em Deuteronômio capítulo 28, resultante da desobediência, os céus é céus de bronze e a terra é terra de ferro, meus irmãos. Horrenda coisa é viver isso. No entanto, há 7 obstáculos que contribuem para que os céus permaneçam cerrados. Não há resposta, não há fluir, não há graça, não há o derramamento de Deus sobre nós. Vamos lá então para o primeiro obstáculo. Primeiro obstáculo, irmãos, é quando nós vivemos uma falsa religiosidade. Quando nós vivemos uma falsa religiosidade, isso de certa forma coopera para que os céus permaneçam cerrados sobre a nossa cabeça. Veja que a palavra religião, ela vem do grego religare, religar, e ela tem esta ideia de ligar o homem com Deus, de unir aquilo que está separado.
Mas por mais que essa palavra nos leva a entender que a religião liga o homem a Deus, nós vemos que a religião, de certa forma, faz o oposto, irmãos, de religar o homem a Deus. E às vezes há pessoas que estão vivendo o céu fechado porque simplesmente vivem uma vida religiosa, seguindo todos os parâmetros da religiosidade, meus irmãos e irmãs, e não sabe que o céu se encontra cerrado, céus fechados. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, mais precisamente nos Evangelhos, nós vemos que uma das coisas que Jesus mais confrontou foi o espírito de religiosidade que permeava nas pessoas naqueles dias. Já reparou como que Jesus ele vai confrontar os escribas, os fariseus e os saduceus, e até mesmo parte da população? É tanto que Jesus chega a dizer que este povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Isso, irmãos, porque aprendeu a desenvolver os ritos da religião, e às vezes está honrando, louvando, adorando a Deus com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. Então, quando nós, de certa forma, seguimos os padrões da religião humana, de certa forma o céu se encontra cerrado, o céu se encontra fechado, meus irmãos e irmãs. Mas há um segundo obstáculo, que simplesmente também contribuem para que os céus permaneçam cerrados sobre as nossas vidas. É simplesmente o obstáculo da falta de perdão. Talvez você não saiba ou sabia que se você não libera o perdão, a sua adoração não é aceita. Se você não aprendeu a percorrer o caminho do perdão, a sua adoração não é aceita. Até mesmo a oferta que você traz diante do altar, por mais valiosa que seja, ela não é aceita. Para isso nós estamos estudando aqui nas terças-feiras sobre a importância, irmãos, do perdão. Eu até brinquei com os irmãos na terça-feira, dizendo que há 3 palavras meio que complicadas de se dizer. Primeira palavra é paralelepípede. Olha como é que é complicado. Paralelepípedo. A segunda palavra é otorrinolaringologista. E a terceira palavra, pastor, perdão. Como nós temos, irmãos, a dificuldade de dizer, meu irmão, me perdoa, perdão, meus irmãos. Talvez por causa da palavra perdão, ela ser uma junção de 2 palavras. A palavra perdão vem de perder e doar. Já reparou como nós, seres humanos, temos uma dificuldade enorme de aceitar a perda? Nós queremos, irmãos, angariar, nós queremos ganhar, nós queremos somar. No entanto, Jesus disse que para que o céu se abra sobre a sua cabeça, para que a sua adoração seja aceita, para que o seu louvor seja aceito, primeiramente você precisa perdoar o seu próximo, meu irmão, minha irmã. Há quantas são as pessoas dentro da igreja magoadas, irmãos, com o coração irado por coisas às vezes até banais, supérfluas, passageiras, criam, irmãos, amarguras na alma. Veja o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 23, Marcos capítulo 11, versículo 24. Jesus diz: e quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, ele diz: perdoai, para que o vosso Pai Celestial perdoe também as vossas ofensas. Isso significa que se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós não teremos o perdão de Deus.
se nós não aprendermos, irmãos, a liberar o perdão e andar com o nosso coração sem nódoa, sem mácula, sem mancha alguma, nós precisamos, de certa forma, então, se desejamos os céus abertos sobre a nossa vida, aprenda isso, perdão é o caminho, igreja. Mas há um terceiro obstáculo, eu falei que seria sucinto em cada um desses tópicos. Terceiro obstáculo, olha para cá, é a falta de generosidade, meus irmãos e irmãs. Talvez você não sabia disso, mas a falta de generosidade simplesmente faz com que os céus permaneçam cerrados sobre a nossa cabeça. Provérbios capítulo 21, versículo 13 diz: quem tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido, meus irmãos e irmãs. Deixa eu te perguntar nessa noite, qual foi a última vez que você estendeu as mãos para ajudar alguém? Qual foi a última vez que você sentiu compaixão em dar, em doar, em abençoar a vida de alguém? E às vezes o céu está fechado, está de certa forma cerrado sobre a nossa cabeça, porque falta em nós, irmãos, a generosidade. O cerne do evangelho, irmãos, é dar. O apóstolo Paulo, repetindo as palavras de Jesus, ele vai dizer: mais bem-aventurada coisa é dar que receber, meus irmãos. E aí um certo pastor, ele chegou a dizer que a igreja, ela precisa ser menos sacerdotal, a igreja precisa ser menos levita e ser mais samaritana. É lógico que ele disse isso em cima da parábola daquele homem que estava descendo a Jerusalém para adoração, e aquele homem de certa forma foi acometido por ladrões, salteadores, acometeu ele, deixou ele semi-morto pela estrada. Diz o texto que passava, irmãos, um levita todo empinado indo para a casa do Senhor, ao templo, adorar. Diz o texto sagrado que quando ele vê aquele desvalido, machucado à beira do caminho, ele não age de generosidade, disse que ele passa de largo, irmãos. Em consequência, diz o texto também que passava um sacerdote, e o sacerdote passa, ele observa aquele homem caído, mas talvez apressa pelo culto litúrgico, os atos de religiosidade, ele passa de largo, meus irmãos e irmãs. Nós não podemos ter essa atitude, porque agimos assim, meus irmãos e irmãs, os céus estão cerrados sobre a nossa cabeça. Mas diz que passava também samaritano, que para os judeus era considerado como a pior raça da face da terra, era ralé, era o imundo, era o impuro cerimonialmente. Diz o texto sagrado que aquele samaritano, ele passa de perto, irmãos, ele vê, ele sente compaixão daquele desvalido na estrada, ele estende as mãos, irmãos e irmãs. E aí Jesus pergunta: quem é que fez a vontade do Pai? É lógico, irmãos, que foi aquele samaritano, porque ele vai agir de generosidade, ele não vai tapar o seu ouvido diante do clamor do pobre, vai estender as mãos, irmãos. Entenda bem para isso, se desejamos que o céu se rompa, que o céu se abra, precisamos ter uma alma generosa. Precisamos estender as mãos às pessoas que estão ao nosso lado, às pessoas que nós encontramos pela vida fora. Mas em quarto obstáculo, irmãos, que faz com que os céus permaneçam cerrados sobre a nossa cabeça, é o obstáculo da incredulidade. O que o Senhor nos diz na sua palavra em Hebreus? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes os céus estão cerrados sobre nós, e agimos de incredulidade, duvidamos de Deus e da sua palavra, duvidamos de Deus e das suas promessas.
Veja bem que em Mateus capítulo 13, versículo 54 até o 58, nos fala que Jesus, ele visita agora a sua terra, Nazaré. E diz que quando Jesus chega em Nazaré, a Bíblia diz que muitas pessoas se escandalizavam na pessoa de Jesus. O texto chega a dizer que Jesus não pôde operar ali muitos milagres. Qual é o motivo, igreja? Por causa da incredulidade deles. A incredulidade, irmãos, você pode orar, você pode buscar a Deus, você pode jejuar, mas se você não tiver fé na ação de Deus, os céus permanecerão cerrados sobre a sua cabeça. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o escritor de Hebreus chega a dizer que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam, meu irmão, minha irmã. Se desejamos os céus abertos, atente para isso. É necessário que você haja de fé. É necessário que você creia em Deus. É necessário que você creia na sua palavra. É necessário que você creia nas promessas de Deus, meu irmão, minha irmã. Em quinto obstáculo, que de certa forma façam que os céus permaneçam cerrados sobre a nossa cabeça, é o pecado da infidelidade. Nós até sabemos que Deus, Ele permanece fiel, ainda, irmãos, que nós sejamos infiéis, mas não é por causa disso que os céus não estão abertos sobre nós. E eu te digo nessa noite que se há algo que abre os céus, irmãos, é fidelidade da nossa parte. E às vezes nós queremos desfrutar a graça de Deus, o transbordar de Deus, a unção de Deus sobre a nossa vida, mas não desfrutamos, irmãos, porque há ações de infidelidade na nossa vida. Olha aqui que diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 12, Deus dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, irmãos e irmãs. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir o que, igreja? A janela dos céus. Significa que Deus, Ele está desejoso de abrir as janelas dos céus para nos derramar toda sorte de bênção, irmãos e irmãs. Mas se agimos em infidelidade para com Deus, os céus permanecem cerrados, fechados sobre nós. E aqui eu quero citar o exemplo do rei Ezequias, em que diz que o rei Ezequias foi acometido por uma enfermidade mortal. Para piorar, o profeta Isaías vai até o palácio do rei e traz essa sentença de Deus: ó rei, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Sabe qual foi a atitude do rei Ezequias? A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede. A Bíblia diz que ele chorou copiosamente. A Bíblia também diz que ele fez uma oração, dizendo a Deus: ser servido de lembrar que eu andei diante de ti em fidelidade, ó Deus. A Bíblia diz então que Deus remove essa sentença de morte sobre a vida do rei e ordena a Isaías voltar à casa, ao palácio do rei Ezequias, e diz: olha, o Senhor ouviu a tua oração, eis que acrescentarei os teus anos em 15 anos, seus anos em 15 anos, e ainda curarei a tua enfermidade. A fidelidade, irmãos, é algo que abre portas. A fidelidade faz com que os céus permaneçam escancarados sobre a nossa vida. E às vezes nós estamos plantando, presta atenção, e não estamos colhendo, porque há raízes de infidelidade na nossa alma. E não adianta, irmãos, sermos fiéis em uma área e infiéis em outra.
Presta atenção, se você deseja o romper desse céu de bronze sobre a sua cabeça, o caminho é fidelidade a Deus. A Bíblia diz: ser fiel, meu irmão, porque a fidelidade é algo que rompe os céus, é algo que escancara os céus sobre a minha vida. Isaías 59, versículo 1 e 2, diz que eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas ele diz no versículo 2: mas as vossas iniquidades, pecado, infidelidade, faz com que eu não os ouça, meus irmãos e irmãs. Se alguém com coração infiel a Deus nessa noite, ou infiel à esposa, ou esposo, saiba que os céus estão de bronze sobre a sua cabeça. Saiba que os céus estão fechados, não haverá orvalho, não haverá o derramamento, a graça de Deus, a unção de Deus sobre a sua vida, enquanto não haver um acerto, conserto com Deus. Mas, em sexto, irmãos e irmãs, se há algo que faz com que os céus permaneçam cerrados sobre a nossa cabeça, é simplesmente a desobediência a Deus. Desobediência a Deus. Você tem sido desobediente? Ou você tem sido obediente a Deus? Alguém diz que a obediência é algo que gera a bênção de Deus sobre a nossa vida. Já a desobediência, de certa forma, repulsa a presença de Deus ao nosso lado, faz com que os céus permaneçam intactos, cerrados sobre nós, meus irmãos e irmãs. Olha aqui que em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 15 até o 23, Deus dizendo acerca das maldições da desobediência. Presta atenção nessa palavra. Ele disse: porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os teus mandamentos e os teus estatutos. Os estatutos que hoje eu te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições que te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito será o teu cesto, maldito será a sua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito o fruto do teu solo, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares, maldito será ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento em tudo que puseres a mão para fazer céus fechados, até que seja destruído, e até que repentinamente pereça por causa da maldade das tuas obras, pelos quais me deixaste, diz o Senhor. O Senhor fará pegar em ti as pestes, até que te consuma da terra no qual estás a entrar para possuires. O Senhor te ferirás com tísica, o Senhor te ferirás com febre, com inflamação, com calor forte, com a seca, com crestamento, com a ferrugem, que te perseguirão até que pereças. E o 22 diz: e o céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva a terra pó, do céu descerá sobre ti a poeira, até que sejas destruído. Veja o resultado, irmãos, de vivermos em desobediência a Deus. Veja o resultado que nós colhemos pelos atos de desobediência, de infidelidade para com o Senhor. Às vezes nós estamos colhendo os frutos por causa daquilo que às vezes nós estamos plantando. Às vezes os céus permanecem cerrados por causa de ações nossas, de atitude nossa. E às vezes não paramos para analisar, levamos a nossa vida, e às vezes vivemos assim, irmãos, e não há, de certa forma, o transbordar de Deus, a graça de Deus. Não sentimos o fluir de Deus na nossa vida, aquilo que nós plantamos, de certa forma, nós não colhemos.
E pior é quando nós transferimos a responsabilidade para terceiros. E aqueles que às vezes que até culpam a Deus, dizendo: Deus, por que disso? Por que dessa situação? E esquece de se voltar para si. E analisar, meus irmãos, a nossa vida, o nosso comportamento. Veja que há pessoas aqui que poderiam estar bem mais abençoadas do que se encontra hoje, bem mais próspera espiritualmente do que se encontra hoje, e às vezes não para perceber a vida que tem levado, céus fechados, não há comunhão com Deus, não há intimidade, não há proximidade, meus irmãos. E a pior coisa que pode acontecer com o crente é viver uma vida sem sentir a presença do Espírito Santo, meus irmãos e irmãs. Ah, como é amargo, irmãos, saber que a oração não está sendo aceita por Deus, porque simplesmente a ligadura na nossa alma, a mágoa, o ressentimento que nós aprisionamos, irmãos, os céus estão cerrados. Você pode participar de campanhas de 7 sexta-feira, subir monte, descer monte, jejuar, se não houver um conserto da sua parte, em se voltar para Deus, em se humilhar, dizer: Senhor, tenho agido dessa forma, por causa disso eu tenho colhido céus cerrados. Mas em sétimo obstáculo, irmãos, está aqui no texto que nós vemos, é simplesmente a falta de oração. Falta de oração. Falta de oração, igreja. Veja aqui que o texto que nós vemos diz que, tendo Jesus orado, o que aconteceu? Os céus se abriram. Você deseja céus abertos sobre a sua vida? Quantos aqui desejam os céus abertos sobre a sua cabeça, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre todas as áreas da sua vida? É necessário, irmãos, que nós oremos. Os céus estão fechados, às vezes, porque não há oração. E quando oramos, irmãos, somos muito poucos no orar. Veja que o texto diz que Jesus, tendo orado, e no momento que ele ora ali nas águas batismais do Rio Jordão, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu imediatamente sobre a pessoa de Jesus Cristo. E às vezes nós estamos no culto, irmãos, habituados, sem mais sentir a graça de Deus. Louvamos, o louvor pode ser a coisa mais gloriosa, nós não sentimos. Oramos, igreja, mas não há mover de Deus nas nossas vidas. A oração é algo, irmãos, que abre os céus. Por que devemos orar aos céus, ao Senhor? Porque o Senhor está nos céus. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar, dizendo: Pai Nosso que está onde, igreja? Nos céus. É através da oração que nós abrimos, irmãos, os obstáculos, as nuvens negras densas se esvai quando há uma oração sincera, quando há um se entregar em adoração, em oração sincera. Mas se nós não oramos, os céus permanecem fechados sobre nós. Veja que este também foi o ensinamento do Senhor Jesus, dizendo: batei, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, meus irmãos. Às vezes nós não estamos desfrutando desses céus abertos sobre os nossos cultos, as nossas vidas, irmãos, porque não há uma oração total, uma oração totalmente, com o coração totalmente rendido ao Senhor. E aí os céus permanecem cerrados. Jesus orou e os céus se abriram. A oração do profeta Isaías é: ó, se fendesses os céus e descesse neste lugar, meus irmãos, o céu. Nós podemos experimentar os céus nessa terra, igreja. Você pode experimentar o céu lá dentro do seu quarto, você pode experimentar o céu lá na sua casa. A presença do Espírito Santo, a presença do Senhor, igreja.
oração, adoração, faz com que o céu se rompa. Há um texto conhecido, 2 Crônicas, capítulo 7, 14, diz: se o meu povo, que o que, gente? Que se chama pelo meu nome. Diz o que mais? Orar, se converter dos seus maus caminhos, mas buscar a minha face. A Bíblia diz que o Senhor diz que eis que então ouvireis da onde? Dos céus, igreja. Então atente para isso. Deus, Ele deseja que os céus estejam abertos sobre a sua casa. Deus deseja que os céus estejam abertos sobre a sua vida, meu irmão. Deus deseja que o céu esteja aberto sobre todas as áreas da sua vida. E veja que a culpa não está em Deus, igreja. Se estamos desfrutando, não estamos desfrutando de céus abertos sobre a nossa vida, a culpa é minha, igreja, a culpa é sua. E eu te digo nessa noite, que esses céus podem se abrir sobre a sua vida. Eu te digo nessa noite que você pode plantar e colher. Eu te digo nessa noite que você pode pedir e resposta você terá. Eu te digo nessa noite que você pode bater e as portas se abrirão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele é aquele que diz: eu ouvireis dos céus, igreja. Mas é necessário, igreja do Senhor, que nós atentemos para as nossas ações, para as nossas atitudes. Céus cerrados é sinal de que há alguma coisa errada na nossa vida. Céus de bronze é sinal de que há falha em nós e não em Deus. Céus cerrados é sinal que nós precisamos rever a nossa conduta e procurar corrigir a nossa postura hoje, aqui agora, irmãos. E veja que Deus, Ele tem isso para nós. No mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 28, que nos fala acerca das maldições, Deus, por boca de Moisés, também fala acerca das bênçãos, que Deus estava desejoso em abençoar o seu povo. Olha aqui que diz, 28, de Deuteronômio, no versículo 2, diz que: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Você deseja isso, irmãos? Ser exaltado não pelo homem, mas ser exaltado pelo Senhor. Ele diz mais: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. O que significa isso, irmãos? Significa que não haverá mais necessidade de você correr atrás das bênçãos. Você sabe que há pessoas que vêm à igreja em busca de uma bênção? Você sabe, as igrejas que estão com as portas abertas oferecendo bênção, essas igrejas estão cheias. Você sabe que nós estamos vivendo essa geração em que as pessoas estão correndo atrás das bênçãos. Não sabe elas, irmãos, que tão somente alinharmos a nossa vida com um propósito celestial. Não será eu que correrei atrás das bênçãos, mas é as bênçãos de Deus que me alcançarão, correrão atrás de minha vida, meu irmão. Pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. Olha aqui que diz o versículo 2: todas essas bênçãos, irmãos, virão sobre ti e te alcançarão. Significa que você está correndo, você está movimentando, e Deus, desejoso em abençoar, as bênçãos do Senhor te alcançará, meus irmãos. O único esforço nosso, atenta para isso, é alinharmos a nossa vida com os céus, irmãos.
Não haverá necessidade de você fazer campanha de 7 sexta-feira para receber uma bênção no casamento. Não haverá necessidade de você entregar o seu envelope de uma campanha sacrificial para Deus te dar um carro, uma casa. Não, meus irmãos. A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que se andarmos em fidelidade com Deus, os céus estarão abertos sobre a minha cabeça e Deus derramará sobre a minha vida toda sorte de bênção, igreja. É as bênçãos que tem que nos alcançar. Mas olha o que diz mais, igreja: bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto da terra, bendito serão os teus animais, a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Bendito será o seu cesto, a tua amassadeira, bendito será o entrar, bendito será o sair. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, ferido diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Eu encerro aqui com o versículo 12. Olha que preciosidade. O Senhor abrirá o seu bom tesouro. Imagina isso, irmãos. O Senhor abrirá o seu bom tesouro. E aí, que tesouro é este? Os céus, meus irmãos. Deus está dizendo que Ele fará isso, se tão somente andarmos de acordo com aquilo que Deus estabelece para as nossas vidas. E eu te falo, não é uma negociata, não é barganha. É graça, é favor de Deus, mas a graça não nos isenta de viver uma vida santa. A graça de Deus não nos isenta de viver uma vida piedosa, uma vida honesta, irmãos. E aí o Senhor diz que eu, Senhor, abrirei o bom tesouro, os céus, para quê? Para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestará muita gente, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá como cabeça, meu filho, e não por cauda. Estará por cima e não por debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e te cumprir. E ele encerra: não te desviarás da palavra que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses e servires. Amém. Aproveita e aplauda o Senhor nesta noite. Quero que você saiba de uma coisa nesta noite: os céus podem se abrir sobre a sua vida nesta noite. Você pode plantar a partir de hoje e começar a colher na sua vida. Você pode orar e Deus estará com os ouvidos atentos à sua oração. Você poderá levantar as suas mãos e a sua adoração será aceita. Rompamos, irmãos e irmãs, com esses obstáculos narrados nessa mensagem nesta noite. Se você de fato deseja viver isso, eu quero te confrontar nesta noite dizendo: largue o pecado, largue a desobediência, comece a andar com fidelidade diante do Senhor, e as bênçãos virão sobre a sua vida. As bênçãos te alcançarão, irmãos e irmãs. Eu quero convidar o ministério de louvor aqui. Nós vamos entoar um hino nesta noite, e eu quero convidar você a cantar este hino. Nós vamos louvar a Deus, e logo após nós estaremos orando, intercedendo por sua vida, por sua casa, por sua família. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Toda a igreja de pé nesta noite. Deixa eu te dizer,